Bom dia, gente. Eu vou falar da Narda, o Renascimento, o Despertar Árabe. O contexto é de um movimento cultural, literário e político árabe que começou no final do século XIX e se estende até o começo do século XX. A concentração do movimento foi na cidade do Cairo, no Egito, e se espalhou pelas demais regiões de domínio otomano, como Síria, Líbano, enfim. Ele foi inspirado principalmente pelos aspectos de modernidade e tecnologia que estavam em ascensão na Europa Ocidental. Mas o que significa Narda? Realmente tem esse significado de renascimento, despertar e levantar na língua árabe? Na verdade, no artigo Mapping a Keyword in Cultural Discourse, a Hannah Scott Delscher vai mostrar os diferentes usos do termo narda e do verbo narrada, né, que tem a mesma raiz, no decorrer do tempo da língua árabe. Então, tem essa marcação no século X, em que tem esse sentido de saltar de maneira íngreme ou a energia para tal, né, esse movimento para cima. No século seguinte, em 1270, tem também essa ideia ainda de ideia de força, de energia, e pulando para o século XIX, em 1870, tem isso também de subida, elevação, levantar-se. Na literatura também tem esse sentido literal, muitas vezes, de levantar-se da mesa, levantar-se da cama. E aí, em 1892, é a primeira vez que Narda começa a entrar nesse sentido mais contemporâneo da palavra, que remete a esse movimento político, cultural e literário. E através do artigo A Narda Egípcia Atual, escrita por Jurji Zeidan. Jurji Zeidan foi um grande precursor do termo. Ele era sírio-libanês, porém passou a maior parte da sua vida vivendo no Cairo, principalmente por conta, né, dos aspectos tirânicos do Império Otomano no período em que ele viveu, e aí no Cairo tinha essa proteção por conta da presença inglesa. Ele foi um reformista secular, nacionalista árabe, e no seu jornal Al-Hilal, ele fez várias publicações de artigos utilizando a palavra narda de diversas maneiras. E em dezembro de 1892, como eu disse, ele publica a Narda Egípcia Atual, fazendo a utilização do termo pela primeira vez nos seus artigos. Entretanto, como eu disse, ele vai usar diversas formas e a gente pode perceber que Narda para ele não é apenas o momento atual que ele está ali vivendo, mas sim um processo cíclico característico da história árabe. Em outro momento, ele vai fazer um comparativo entre a Narda egípcia e a Narda abássida, mostrando que não representa um momento exclusivo da sua contemporaneidade, mas parte da história de seu povo, e é super importante essa conexão que ele faz com o passado abássida, né? Falando de Narda, porque o Califado Abássida foi um momento importante, né? Ele é conhecido como a Era de Ouro. Então, usar o termo Narda para esse momento mostra mesmo que significa um auge que antecede algum tipo de declínio. Né? Então, ele está falando também que essa contemporaneidade faz parte de um auge da cultura árabe, né? Da evolução árabe, da história árabe. Mas em outros usos também, ele vai mostrar que Narda pode também simbolizar uma ascensão, um auge, uma insurreição para qualquer tipo de evento que esteja acontecendo no mundo. Ele vai fazer um artigo sobre o aniversário da Comuna de Paris e vai falar de Narda também nesse momento. Então, a gente não pode falar que Narda é necessariamente uma tradução literal para Renascimento, porque até quando vai fazer traduções para falar do Renascimento europeu, não é usado Narda europeia, por exemplo. O termo utilizado nas traduções é esse aqui, Irria. Então, não tem muito a ver necessariamente com Narda, a palavra Renascimento em si. No livro The Arab Awakening, de George Antonius, o capítulo The Start faz uma contextualização do que antecede esse período de florescimento da Narda, e é principalmente através da prensa e da educação. A prensa chega no Império Otomano em 1816, em Constantinopla, em 1816, e no Cairo, em 1822. Isso ajuda a disseminação de livros em língua árabe, e faz uma retomada das tradições da língua, porque depois de tantos anos de dominação otomana, essa língua tradicional, né, o Fusha, não estava sendo tão utilizado. Além disso, a prensa foi super importante para revolucionar o método educacional juntamente à presença das missões americanas, francesas e católicas. Essas missões teve um grande estímulo educacional na região, com criação de escolas, de institutos para
profissionalização de professores, foi incentivo também a traduções de livros e livros didáticos, foi super importante para estabelecer algum método educacional na região. E até o final dessas missões, muitas pessoas foram atendidas através da educação e até mesmo meninas, né? Foi a primeira vez que foi falado de educação para meninas durante o Império. E, em consequência disso, teve essas pessoas educadas, essa nova classe cultural que passou a controlar os novos espaços de debate, que são os Nardauis, né? Seriam os integrantes da Narda. Então, começa uma consolidação de pessoas que têm uma educação. E essas pessoas, né, os Nardauis, eles vão se consolidar através do domínio de tecnologias de impressão, jornalismo, ter acesso a novos gêneros literários como romance e vão se considerar reformadores culturais. Como a gente pode ver, né, tem o Jurji, o Bustani, o Hashirida, o Alafirrani, né, que não está aqui no slide, mas que a gente estudou. Enfim, são vários nomes, não coube todos aqui no slide, mas é muito mais do que esse que eu estou apresentando. Um ponto importante desse período foi a Revolução dos Jovens Turcos, que talvez tivesse trazido uma sensação de salvação do Império Otomano que estava em declínio, principalmente para esses Nardauis. A Revolução pautava-se nessa reforma política mesmo, né, de trazer uma segunda era constitucional. Teve uma primeira tentativa de constitucionalização do Império, ali por volta de 1875, entretanto não obteve sucesso. E aí, com essa Revolução dos Jovens Turcos, os Nardauis começaram a acreditar que seria possível essa constitucionalização, democracia, um governo representativo, principalmente através da educação. Eles tinham um grande entusiasmo pela educação, eles acreditavam que eles tinham essa missão liberal de educar as pessoas, para que elas fossem livres através da razão, do julgamento, da ciência, e aí sim conseguir sustentar a democracia e entender os conceitos de um governo parlamentar. Os Nardauis, eles não acreditam, eles fazia tanto tempo que eles estavam sob domínio de um Império Otomano, então eles não acreditavam numa revolução, acabar com o Império Otomano, mas sim fazer essas reformas, né, no governo para que ele se fortalecesse novamente. Principalmente porque também tinha esse medo de que, caso o Império caísse de verdade, eles acabassem em dominação completa europeia. E não era exatamente isso que eles queriam, até porque tinha essa sensação, esse pensamento de nacionalismo árabe também em ascensão na época. Em contrapartida, aconteceu uma contra-revolução ramadiana em 1909, que foi uma mobilização de um grande número de pessoas com propostas contra essas propostas de reforma e modernização. E aí, após a contra-revolução, o entusiasmo na educação, em acreditar que as coisas melhorariam e pensar nessa segunda era constitucional começou a cair. Principalmente o Zeidan fala que ele acredita que agora ele acredita que a educação, na verdade, estava num processo ainda e que ainda não tinha atingido a sofisticação política almejada, que haviam sim as pessoas educadas, né, que seria os Nardauis, mas que ainda não, o resto não estava preparado para que isso acontecesse. Além dessa influência na política, né, a Narda teve esse cunho literário também, com incentivo às traduções de livros e produção literária. No início, voltando-se para o tradicional, né, nos poemas antigos, e aos poucos adquirindo novas formas com as influências europeias. Na religião também, né, como a gente viu, teve essa tentativa de tentar unir ou não o Islã a essa modernidade secular, a ciência, a razão, através de Al-Firhani, Hashirida, Muhammad Abduh, como a gente já viu em aulas passadas, e também teve na língua, foi super importante para essas atualizações, né, como essa importação de livros e traduções, a língua se atualizou com novos termos científicos, acadêmicos, e também, através da prensa, pôde revisitar as tradições da língua, né, até chegar nesse árabe padrão moderno. As referências do trabalho são essas, espero que tenha dado para entender um pouco do que foi a Narda, e é isso.